E Dani, vamos trazer aqui o primeiro assunto da live de hoje e sempre polêmico, né, cara? Isso é uma pergunta que eu sempre vejo aqui a galera fazendo, se bem que recentemente parou, mas depois que saiu essa matéria aqui, ó, jovem vendido ao Zenit continua sem atuar pelo Corinthians há 15 jogos. Cara, o que aconteceu com o Pedro, né? O Pedro a gente sabe aí que foi negociado para o Zenit, né? Zenit lá da Rússia, time aí filial do Corinthians lá na Rússia, né? Que puta merda, é impressionante que esses caras contratam aqui de jogador do Corinthians. Ele foi para lá por uma mixaria de dinheiro, 9 milhões de euros, né? Aproximadamente aí 45, um pouquinho a mais milhões de reais. Porém, assim, vamos lá. O Pedro não completou ainda 18 anos, né, Dani? Ele só vai completar, acho que em fevereiro de 2024. Então ele poderia ficar aqui atuando no Corinthians e ajudando a gente até lá, cara. O que aconteceu com o Pedro, cara? Ninguém sabe, né, Dani? É aquele negócio. A última partida do Pedro foi contra o Universitário do Peru, pela Sul-Americana. Inclusive, naquele jogo na Neoquímica Arena, foi aquele jogo que você vai lembrar muito bem, que os peruanos bateram até na mãe, bateram até não poder mais, tiveram expulsão também no segundo tempo. E aí machucaram o Pedro no primeiro tempo, se eu não me engano. Ele teve uma contusão, alguma coisa no quadril. Acabou aqui, acho que sendo substituído, e depois dessa partida ele nunca mais voltou. Ele chegou a ser também relacionado por 6 partidas, Vasco da Gama, São Paulo, Cruzeiro, mas nunca mais voltou a entrar nas partidas. Era relacionado por mais 6 vezes, mas nunca mais voltou. Aí fica aquela dúvida, né? Se é coisa do Vanderlei Luxemburgo, que o Luxemburgo tem dessas, né? A gente já teve aqui num caso recente do Duqueiroz, que a partir do momento que foi vendido, ele já não colocou mais para jogo e já tirou, falou: ó, você não tá com a cabeça mais no Corinthians, então não joga mais. E aí, será que com o Pedro é a mesma coisa? Não sei, viu? Então, cara, até o Vagnão falou aqui, ó, fala Vagnão, o Daniel Correia, tá todo mundo aqui na live no YouTube com a gente também. Ele falou aqui, ó, estão poupando o Pedro para não machucar e melar o negócio. Talvez tenha alguma coisa aqui com o Zenit. Tem um coração ali na frente, eu não tô conseguindo ler o que que é. Cara, pode até ser, eu duvido que tenha alguma cláusula ali no contrato. E eu acho que, cara, não sei nem se é melar o Vagnão, porque já tá fechado, né? Já tá com contrato, tudo mais. A gente viu, igual o Dani falou, ali que aconteceu igual com o Duqueiroz. O Duqueiroz, logo depois que ele foi negociado, ele não jogou mais ali desde que o Luxemburgo chegou. Porém, o Duqueiroz, ele saiu ali 2 meses depois, 3 meses, até menos, ele já teria que ir para a Rússia, né? Para defender o Zenit. Inclusive, estão falando que ele tá jogando muita bola lá, cara. Deu uma assistência lá recentemente, a lá Ronaldinho Gaúcho, falar. Mas, cara, o Pedro, desde quanto tempo o Pedro tá negociado já, Dani? Cara, há 4 meses, mais ou menos, 3, 4 meses. E a gente ainda tem mais alguns meses aí, até fevereiro, que é quando ele pode viajar para lá. Cara, é complicado isso daí, né? Beleza, pode ser alguma coisa aqui para não melar, mas, pô, uma falta de organização cara, por que não falam isso para a torcida, né? Porque com o Duqueiroz, e a gente entra naquele assunto que o Corinthians, enfim, mascara muitas das coisas, muitas das informações para o seu torcedor. Com o Duqueiroz, o que o Luxemburgo falou? Ó, não vou colocar o Duqueiroz, porque, meu, às vezes é o sonho do cara, eu fiz isso, ele falou, né? Eu fiz isso com o Luizão, quando o Luizão tava indo para a Alemanha, coloquei ele para jogar, o Luizão se machucou aqui e acabou não indo mais para a Alemanha porque ele se machucou, né? Foi um negócio assim, né, Dani? E daí ele Foi. falou isso. E, cara, agora com o Pedro, a gente não sabe o que tá acontecendo. O Pedro tá aí mais de 15 jogos, né? Sem jogar pelo Corinthians, foi relacionado em alguns, mas no entre a gente não sabe o que acontece. Se for pra, pô, não vamos colocar com medo ali do cara se machucar, alguma coisa, beleza, mas fala, né? Não dá margem pra gente criar um tipo de notícia dessa aqui que gera mais uma dúvida na cabeça do torcedor, né, Dani? E é estranho mesmo, porque acho que, se eu não me engano, com o Duqueiroz, ele sacou de lista de relacionados, sacou de tudo, e acho que foi até transparente, como você disse, né, com relação a ele. E é estranho porque o Pedro, apesar de estar fora há 15 jogos, ele foi relacionado em 6 contra o São Paulo, Vasco, Nils, Cruzeiros e Estudiantes de novo, só que ficou no banco.
Se está no banco, é porque é uma opção para entrada, né? E, poxa, isso para o jogador também deve ser ruim, né? E, aliás, para o Corinthians também é ruim, porque ele é uma boa opção, né? Pô, se for considerar aí que a gente tem Mosquito, Biro, às vezes ele pode entrar até no meio campo, pode entrar na ponta, pode ajudar de alguma forma, né? O Pedro, que era aí uma das revelações máximas do Corinthians, da base, sendo comparado ao Endrick do Palmeiras também, sei lá, esquisito, né? E aí a gente fica aqui falando um monte de besteira porque a gente não tem informação do Corinthians, né? Então, sei lá, a gente fica vagando aqui. É esquisito, cara. E uma joia da base que a gente vendeu por 9 milhões de euros. Vendemos 50% lá para o Zenit, Corinthians ainda continua com 30% e 20% ainda é do atleta, cara. Mas, enfim, deixa eu ver aqui, ó, que o Daniel Correia que falou, aí eu já não culpo, pô, fechou. Dessa diretoria que vende todo mundo, daí o Wagner aqui de transparência, essa diretoria não tem nada. Tudo que sabemos é só pela imprensa. Pois é, cara, o Wagner, e às vezes a imprensa também, enfim, também força alguma coisa, né, Dani? E a gente fica nessa.